Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Nós estamos aqui na igreja Quarto Anjo, Advertência Final, localizada aqui no bairro Caçador, na cidade de Capivari de Baixo, Rua Gonçalves Dias, número 111. Desde já, faço um convite para que você possa, junto com a sua família, vir fazendo uma visita aqui, para que possa ouvir da palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos estudar uma história linda, a história do centurião de Cafarnaum. E o título do sermão de hoje é Uma Só Palavra. Irmãos, nós vamos começar a leitura no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o 13. Lemos. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém? Que história linda, né, irmãos? Irmãos, antes de nós entrarmos um pouco aqui na cidade de Cafarnaum, vamos entender um pouquinho. Vamos lá, fazer um exercício junto com os irmãos. Irmãos, Jesus nasceu aonde? Em Belém. Então, Jesus nasceu em Belém. Depois, Jesus foi para onde? Nazaré. E por último, Jesus foi para Cafarnaum. Então, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e depois no seu ministério foi morar em Cafarnaum. Vamos ver isso na Bíblia? Capítulo de número 4 de Mateus. Capítulo de número 4 de Mateus. Para nós entendermos todo o contexto ali do que estamos lendo. Mateus capítulo 4, e vamos ler o versículo 12. Mateus, capítulo de número 4, e vamos ler o versículo de número 12. Lemos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e os que estavam sentados na região
e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou a Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus nasceu aonde, gente? Em Belém. Foi criado em Nazaré, até 30 anos de idade. Aí agora, com 30 anos de idade, Jesus vai para Cafarnaum. Abre comigo no capítulo 9, porque a Bíblia diz que Cafarnaum passou a ser a cidade de Jesus. Capítulo de número 9, versículo de número 1. Capítulo de número 9, versículo de número 1 de Mateus. Olha o que o texto diz. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Percebe? Então, Jesus agora, ele sai da sua casa, que era sua morada, em Nazaré, e agora ele vai morar de favor, aonde? Em Cafarnaum. Jesus estava morando de quê? De favor. Então Jesus não tinha uma casa em Cafarnaum. Ele dependia da hospedagem das pessoas. Irmãos, vamos meditar. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, ele não tinha um lar para morar. Acompanha comigo isso no capítulo 8 do mesmo livro, no verso 20. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 8 do mesmo livro, versículo 20. E diz assim: E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reinclinar a cabeça. Entende o amor de Jesus? Jesus, a Bíblia diz que criou as raposas. Jesus criou os passarinhos. E os passarinhos tinham casa para morar. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não tinha um teto para ele inclinar a cabeça dele. Jesus fez tudo isso por amor a quem? Amor a nós. Nós, pela graça do Senhor, Cristo veio a esse mundo e viveu de favores na casa das pessoas, porque assim estava profetizado. Viu que nós lemos lá em Mateus 4? Disse o profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali. Então Jesus leu na Bíblia e ele sabia que ele tinha que sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. E outro detalhe importante, porque aqui em Nazaré, os que eram da família dele, o que fizeram? As pessoas também da cidade expulsaram Jesus de lá. Tentaram matar Jesus. E agora Jesus vai para Cafarnaum. Agora aqui eu quero chamar um ponto interessante. A palavra Cafarnaum vem de cidade de Naum, mas também ela é conhecida como Vila da Consolação. Lembra como que a cidade de Cafarnaum estava? Sentado nas sombras, nas trevas. O que a pessoa está sentada nas trevas? Aquela cidade inteira estava em pecado. Mas o texto diz que raiou uma luz. Quando que raiou uma luz? Quando Jesus Cristo começou a pregar para aquelas pessoas. Então Jesus veio trazer o que para aquelas pessoas? Consolar, porque Jesus é o nosso. Quando você está triste às vezes e desanimado, irmão, Jesus vem na sua mente e fala assim: não desanime, querido, porque eu estou ao seu lado. Eu sou seu consolador. Jesus nos consola nos dias mais difíceis da nossa vida. Jesus está ao nosso lado. Então Jesus fala assim: filho, tem de bom ânimo e não desanime. Levante a cabeça e siga em frente, porque o alvo que nós temos é muito grande. É a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, irmãos, olha que coisa interessante aqui. Então nós vemos aqui que Jesus, que saiu de Nazaré, que foi para Cafarnaum, foi levar consolação àquela cidade que estava em pecado. Não tinha esperança, mas Jesus trouxe a esperança àquela cidade. Um outro ponto também que eu gostaria de tocar aqui. A cidade de Cafarnaum era uma cidade religiosa, irmãos. Ali tinha anciões, mestres da lei.
E como que numa cidade que é religiosa, as pessoas estavam em trevas? Ali estava sendo ensinado também as Escrituras, mas de maneira errada. Então, quando a Bíblia é ensinada de maneira errada, não há poder para transformar corações. Então, Cristo veio numa cidade que tinha um total de 2.000 pessoas de habitantes ali. 2.000 pessoas de habitantes. Era uma vila mesmo, pequena. E Jesus foi para ali, Cafarnaum. Quem morava ali em Cafarnaum? Pedro, André, Tiago e João. E Jesus parou grande parte do seu ministério na casa de quem? De Pedro. Era ali que Jesus dormia. Aí eu estava meditando hoje. Olha o privilégio de Pedro. Pedro hospedou em sua casa o rei do universo. Você também queria hospedar Jesus na sua casa? Seria uma bênção, né, irmão? Seria um privilégio. Amém, né? Que a gente também possa estar com o coração aberto, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Jesus está à porta do nosso coração, está batendo. A Bíblia diz que se a gente ouvir a voz, Ele quer entrar dentro do nosso coração e ser morada sua. Amém? Irmãos, agora vamos lá para Mateus 8, para a gente ir verso por verso entendendo a história do que aconteceu ali. Então nós vimos aqui, já conhecendo a cidade de Cafarnaum, vendo todo o contexto, e que Jesus estava nessa cidade. O texto diz ali que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Como que estava a situação do criado do centurião? Ele estava de cama, paralítico, e estava sofrendo muito. Quem aqui que não já passou muitas dores na cama e de noite e não consegue se mexer? Esse homem estava com tanta dor que chegava a estar, esse jovem estava atormentado das dores, de tanta dor que ele sentia. O texto diz que esse homem já estava próximo à morte. E o texto diz que esse centurião gostava desse servo como fosse um filho. É o que o texto diz. Mas vamos confirmar isso em Lucas 7. Nós vamos fazer a mesma história segurando Mateus capítulo 8, tá? Nós vamos Lucas 7, porque lá é a mesma história, só que ela amplia um pouco. Lucas capítulo 7, nós vamos ver ali essa história também. Lucas de capítulo de número 7. Todos acharam? Versículo 1 de Lucas 7, que diz: E depois de concluir todos os discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldado sobre o meu poder, eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou-se dele, voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Voltando lá para Mateus 8, agora que nós já vemos um pouco mais da história, detalhes, quero chamar a atenção de um ponto aqui. Como que estava a situação daquele servo? Ele estava atormentado,
Ele estava com o seu juízo são? Não, não estava com o seu juízo são. Nós também aqui já estudamos na igreja sobre o filho daquele homem do Monte da Transfiguração, lembra? Que ele também, o diabo pegava o menino, jogava no fogo, lembra? E ele espumava pela boca. O menino tinha juízo para pedir socorro? Também não. Perceba que nesses dois casos, os pais intercederam pelos filhos. E a pergunta que me cabe, os filhos foram curados? Foram. Amém? Esse aqui estava morto praticamente. E pela fé daquele pai, ele passou da morte para a vida. Jesus é o mesmo hoje ou ele mudou? É o mesmo hoje. Então, irmãos, exerça a vossa fé. Exercite a vossa fé com seus filhos. Exercite, creia no Senhor Jesus. Peça a Ele. Porque tem um ponto interessante aqui. O centurião falou assim, ó, Senhor, eu só preciso que você diga uma só palavra, porque eu sou homem de autoridade e tem 100 soldados que me obedecem. E eu digo a esse aqui, ó, vai, faz aquilo, e ele vai. Eu digo para ele, ó, faz aquilo lá, e o outro vai e faz. Tudo que eu peço, eles fazem, porque eu sou um homem de autoridade e eles me obedecem. E ele falou, Senhor Jesus, tu és o capitão do céu e tu tens um exército de anjos. Então, quando o Senhor fala, os anjos obedecem. Então, Pai querido, quando você estiver orando, Jesus vai dar ordem ao anjo e o anjo vai trazer a resposta. É assim que funciona. É assim que funciona no mundo espiritual. Assim, aquele homem viu que Jesus tinha autoridade, a palavra dele era poderosa. Senhor Jesus, você não precisa entrar debaixo da minha casa. Você não precisa olhar o meu filho. Diga uma só palavra que eu creio que o milagre vai acontecer. E assim aconteceu. Entende, irmãos? Então, qual que é a lição que me passa aqui? Eu tenho que ser um intercessor. E eu não posso permitir que o diabo venha e coloque dúvida no meu coração. Não posso permitir isso. Como que funciona isso, irmão Ed? Vamos para a prática. Você entra no seu quarto, você dobra o teu joelho. Ali você está orando a quem? Ao Pai, em nome de Jesus. Quando você está orando, você está fazendo um pedido ali. Assim como esse pai fez um pedido a Jesus. Quando você lança o seu pedido, você lançou a sua oração. Então o anjo toma aquela tua oração e carrega e leva até o Pai, por intermédio do nome de Cristo. O Pai ouve a sua oração, uma oração de fé. O que ele faz? Ele agora retorna ao anjo, que vai trazer a sua resposta da oração. Mas agora eu pergunto, e se você duvidar? Entenderam, irmãos? Então, quando você ora, o diabo no outro dia vem colocar dúvida no seu coração. É isso que acontece. Mas o texto diz aqui que esse centurião, ele não teve dúvida. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos. No verso 7 diz ali, e Jesus disse, eu irei e darei saúde. Pergunta a você, Jesus é Deus? Não. Jesus é homem como eu. Jesus sentia frio, sede, sono, assim como eu. Jesus era atacado em todos os pontos que eu também sou. Vamos ver isso? Segura aqui em Mateus e vamos para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 2. Hebreus capítulo de número 2. Hebreus capítulo de número 2, vamos ler do versículo de número 14, olha o que diz, irmãos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, está falando de Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, Satanás, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos.
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Entende, irmãos? Jesus, ele não tomou a natureza dos anjos, mas ele tomou a natureza de Adão, como nós. Irmão Ed, então como que Jesus tinha essa convicção? Porque aqui o texto diz assim, ó, eu irei e darei saúde, mas Jesus não tinha nem visto o caso. Jesus nem viu como estava a situação do garoto. Como que Jesus tinha tanta fé? Ao ponto de falar, eu irei e darei saúde. Essa é a fé de Jesus. A Bíblia diz que vai ter um povo aqui na terra que vai ter a fé de Jesus, meus irmãos. Você aqui de casa que me ouve, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Deus vai ter um povo aqui na terra que vai exercer a fé de Cristo Jesus, que vai fazer a obra como Jesus fez. Jesus era um homem como eu e tinha a fé por quê? Porque ele obedecia ao Pai. A Bíblia dizia para ele ir para cá, ele ia para cá, ele não ia para lá. A Bíblia diz, Jesus, quando cumprir o tempo, você sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Ele obedecia o que o Pai pedia. Ele era um servo obediente. E por isso Jesus cria nas promessas que o Pai fala na Bíblia. É diferente com a gente? Não. Como que o cristão vive? Pelas promessas. Você olha a situação da sua vida, você reconhece a palavra de Deus e reclama essa promessa diante do Senhor, para que essa promessa se cumpra na sua vida. E assim o cristão vive pela palavra de Deus, andando em fé e fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela palavra. E como que eu recebo essa fé? Ouvindo. Com atenção, sem distração. Distraiu, não recebe. Está atento? Recebe. Recebe na mente, o anjo derrama poder sobre a nossa mente, e assim a gente recebe. Por isso que ao você aqui ouvir a palavra revelar ao seu coração, falar ao seu coração, creia. Essa é a palavra. E quando você crê, o milagre acontece, porque Deus cumpre a sua palavra. Amém? Um outro ponto aqui, irmão, que eu quero chamar a atenção é que Jesus, ele falou assim, ó, eu nunca encontrei tamanha fé em Israel. Israel era uma nação religiosa, mas o centurião, ele era, aos olhos do povo de Israel, ele era um estrangeiro, era um pagão, aos olhos, né? Alguns. Claro que esse centurião aqui era diferente, por quê? Porque a Bíblia diz que ele amava o povo de Israel e ainda ajudou a construir a sinagoga. Mas muitos dos centuriões, o povo de Deus tinha um olhar preconceituoso, e Jesus olha e fala assim, olha, em Israel, que fica em cima da Bíblia, que é um povo religioso, eu não encontrei uma fé como desse homem que é estrangeiro. E aí onde Jesus diz uma coisa muito interessante aqui. Jesus fala assim, ó, mas eu vos digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, e assentação na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, no reino de Deus. Irmão, nós moramos aonde? No Oriente ou no Ocidente? No Ocidente, não é isso? Nós moramos no Ocidente. Agora olha que interessante. No Oriente, onde estava Jerusalém, toda aquela região, e Jesus profetizou aqui, Jesus falou assim, ó, vai chegar o tempo que essa palavra vai chegar também no Ocidente. Entende, irmãos? Agora, essa palavra, ela atravessou os mares, ela saiu lá do Oriente e chegou até nós hoje aqui. Olha o privilégio que nós temos. Cristo falou que isso ia acontecer. Hoje nós estamos aqui no Ocidente e a palavra da salvação chegou aqui. E Jesus está falando assim que essa palavra ia chegar para muitos, e muitos iam sentar na mesa com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Que mesa é essa? Essa é a mesa do céu.
aonde todos os salvos de todos os tempos estarão sentados. E nós vamos ter o privilégio de sentar lá também. Você gostaria de sentar nessa mesa? Você tem sonhado em sentar nessa mesa? O seu coração vibra por isso? Você tem essa esperança queimando no seu coração? De sentar nessa mesa ao lado de Pedro, ao lado de Jó, ao lado de Moisés e principalmente ao lado de quem? Do nosso mestre Jesus, que vai cumprimentar um por um na mesa. Bendito servo do Senhor, e colocar a coroa sobre as nossas cabeças. Louvado seja Deus por isso. Agora, tem um ponto aqui, irmãos. Um ponto aqui que eu queria também tocar, no verso 12, que diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando do quê? Ele profetizou na palavra que a Bíblia ia chegar até nós aqui no Ocidente. E ele disse que muitas pessoas que não eram do povo de Israel, do povo judeu, eles ouviam a palavra e iam crer na palavra. Vocês creem na palavra? Amém. Nós cremos na palavra do Senhor Jesus. Então essa palavra chegou até no Ocidente. E nós cremos. Aí, o texto está dizendo assim que os filhos, que Jesus chama, era do povo judeu. Muitos deles, infelizmente, vão estar no lago de fogo e enxofre. Entende, irmãos? Esse lugar, Jesus falou que é um lugar onde as pessoas vão sofrer, vão ranger os dentes. É um lugar de tormento. Mas Jesus está falando que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, serão bem-aventurados. Agora, aqueles lá do Oriente que se julgam que eram o povo de Deus, eram orgulhosos, não queriam ouvir a Cristo, mas deixavam o seu orgulho tomar conta, Jesus falou que esses ficarão de fora do reino. Irmãos, o apelo ao Senhor é: quem deseja de fato estar sentado nessa mesa? Seu coração está anelando por isso? De estar assentado na mesa? O teu coração tem tido uma entrega profunda? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você deseja, anseia estar ao lado de Jesus eternamente? Você deseja estar sentado nessa mesa com todos os salvos e vivendo uma vida maravilhosa ao lado de Jesus eternamente? Então, querido, não deixa que nada atrapalhe essa caminhada sua. Não permita que nada esteja à frente dessa caminhada. Ninguém. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Assim como esse centurião, um homem que tinha uma fé poderosa no Senhor Jesus, que ao ver um querido da sua família, ele não ficou angustiado no sentido, não, e agora o que eu faço, Não. Ele creu, porque ele ouviu de Jesus, e quando ele ouviu de Jesus, brotou a fé no coração dele. E quando ele viu aquele seu familiar enfermo, ele foi até Jesus, no sentido enviando pessoas até Jesus, porque ele não sentia digno de receber a Cristo. Eu pergunto a você, você se sente digno de receber Jesus na sua casa? Como é que está o seu coração? Esse homem aqui, ele não sentia digno de nem receber Jesus debaixo do teto dele, de que ele olhava. Por que, irmão Ed? Por que isso acontece? Porque quando você estuda o Evangelho verdadeiro, o Evangelho verdadeiro faz você ficar humilde, faz você olhar para você não como uma pessoa boa, mas como um dos piores pecadores. É isso que o verdadeiro Evangelho faz, olhar para você para dentro. E quando você olha assim, você muda de vida. Porque você não passa agora você olhar que você é uma pessoa boa, pelo contrário, você passa a olhar e você agora chora pelo teu pecado. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque agora Cristo começa a mostrar de fato como está o teu coração. E agora você busca em Cristo Jesus libertação, salvação. Quem deseja buscar de todo o seu coração a salvação em Cristo Jesus? Amém? Sobre nós. O início do ministério. O projeto Advertência Final
é fruto do esforço unido e abnegado de pessoas que desejam apresentar ao mundo a verdade para os últimos dias, a qual salvam vidas. Nós não nos consideramos mais sábios que qualquer outra pessoa. Apenas nos limitamos a transmitir a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a qual a Bíblia. Este 4º anjo dá a advertência final aos moradores da terra. Por isso, foi escolhido o nome Ministério 4º Anjo Advertência Final para este ministério. Ele apresenta nossa obra e missão em cumprimento da profecia bíblica. Gostaria de saber mais sobre o ministério? Acesse www.advertenciafinal.com. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.